O sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia 12 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje o capítulo 7 da Carta de São Paulo aos Romanos. Já deixa separado aí, irmão, irmã, na sua Bíblia para estar acompanhando comigo essa leitura. E já vamos clamar a presença do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7. Ignorais, irmãos, fala os que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que vive. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei, enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, mortos para a lei, que nos mantinha sujeitos, dela nos temos libertado, e nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito, e não mais sobre a autoridade envelhecida da terra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim todas as concupiscências. Porque sem a lei o pecado estava morto. Quando eu estava sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, o pecado recobrou vida, e eu morri. Assim o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte, porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me e por ele me levou à morte. Por consequência, a lei é santa e o mandamento é santo, e justo e bom. Então, o que é bom tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte por meio do que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então, não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero,
já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. Homem feliz que sou, quem me livraria deste corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus, de outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.